Uma coisa que é interessante também de se falar, Elinete, é do câncer do Vitor, né? Porque o Vitor, em relação ao conservatório, ele foi eu acho que ele foi o primeiro, né, dos filhos a ser bolsista do conservatório, né? E eu, quando eu conheci o Vitor, eu vi ele de muleta e não entendi o motivo, sabe, dele chegar lá com a muleta, né, e chegar acompanhado de ti. Queria que tu falasse um pouco de como foi essa história, né? De como foi a superação, né? Porque você vencer um câncer não é pra qualquer um, não, viu? É uma vitória que só quem viveu, só quem presenciou tudo pode falar bem. E queria que tu falasse um pouco disso aí também. O Vitor é o segundo filho, né? E a gente morava em Ibaretama, né? Tinha uma vida bem sucedida, né? Trabalhava e não é que fosse rico, né? Mas trabalhava para viver bem, né? A gente vivia, né? Aí de repente o Vitor era uma criança saudável e tudo, de repente apresenta-se uma dor na perna, né? A qual essa dor não passava, sentindo febre. Aí um dia eu levei lá para o médico e tal, o médico dizendo que era dor de crescimento. Até que levei pela terceira vez, exigiu um raio-x, e de repente o médico disse que era um câncer, né? E dali a gente já foi encaminhado aqui para Fortaleza, né? O Vitor na época tinha 7 anos de idade. Quando foi descoberto o câncer já estava o tamanho de uma laranja, né? Era um tumor muito agressivo, chamado sarcoma de Ewing. Era um tumor no fêmur, né? Ele corroía o osso, ele era interno, né? A perna dele por fora era normal, mas o tumor era dentro do osso, né? E ali quando a gente descobriu, foi como assim, o mundo desaba na sua cabeça, o seu chão se abre, né? Hoje a gente sabe que o câncer já tem, né, a ciência já tem avançado muito, né? Muitas pessoas já têm se curado, né, do câncer, outros não, mas naquela época, né, 12 anos atrás, já era tudo mais difícil, né? A gente tratava o câncer como um bicho assim de 7 cabeças, que a palavra câncer, às vezes a minha avó falava, ela nem falava, ela dizia que era aquela doença, né? E a gente não entendia. E de repente a gente anoiteceu e não amanhecemos lá, né? Aí vem para essa Fortaleza, pode se chamar o ditado do matuto, né? Sem ele, sem beira, né? Não sabia nem como era que ia ficar. O Vitor se internou no Albert Seiber, né? Para fazer a biópsia. E eu fiquei aqui na casa de uma tia minha, a qual ela me acolheu, né? Durante 3 meses. Eu vim com o Vitor e meu esposo ficou lá com os outros 2 filhos, né? Mas logo em seguida tiveram que vir todo mundo. Então, assim, tudo que a gente tinha lá, o dinheiro, acabou rapidinho, né? Meu esposo teve que sair do trabalho e viemos tudo atrás de uma esperança, né? Da cura do Vitor, né? Foi muito difícil, muito mesmo difícil. É uma coisa assim que acredito que a gente não deseja nem para o pior inimigo da gente. Na época, quando o Vitor deu entrada no Albert Seiber, deram entrada junto com ele 300 crianças, né? Que a gente pegou conhecimento. E dessas 300 crianças, morreram 298 crianças. Só escapou o Vitor e uma menina, né? Aí pode-se dizer que é um vencedor, é mais do que um vitorioso, né? De 300, 2 pessoas somente sobreviver realmente. E assim, foi um ano de tratamento, um ano de quimioterapia, de cirurgia, porque não foi fácil. Logo na descoberta do câncer, o osso estava muito frágil, o médico disse que ele não andasse, porque correria o risco de quebrar. E realmente ele não andou, ele simplesmente um dia se levantou e fez força e o osso quebrou, né? E aí que se complicaria a situação mais e mais, porque já era complicado um tumor e uma quebradura encostada, né? Mas desde já também a gente não pode deixar de falar que Deus já estava usando um médico, né? Dr. Alberto de Quixadá, e tomou logo as providências, se compadeceu assim de uma tal maneira com o Vitor, que ele passou a acompanhar, e ele disse que ia fazer tudo que tivesse ao alcance dele, porque quando ele chegava em casa para jantar, ele via
o rosto do filho dele, o rosto do Vitor. Né? Então a gente sabe que essas coisas é Deus, né? Realmente. Aí o Vitor teria tudo para perder a perna antes de começar a quimioterapia, para ser a perna desmembrada. Não foi por conta desse médico que acreditou e colocou um fixador, né? Aliás, hoje, passando a história, os médicos que vê o histórico do Vitor nunca entenderam porque um fixador e quimioterapia são duas coisas que não combinam. E como é que um fixador fica encostado num tumor durante 1 ano, ele tomando quimioterapia e nunca infeccionar? Né? Aí a gente sabe que as coisas de Deus realmente não é para a gente entender, né? Porque a gente sabe que aí foi mesmo milagre de Deus. E o Vitor depois, né, fez a cirurgia, retirou o osso, né, colocou uma hidroprótese. Por isso que hoje ele anda mancando, né? Que na verdade é para ele andar de muleta. Mas ele é teimoso, que o jovem é teimoso, né? E assim, é um vencedor, né? Vai ainda passar por outra cirurgia, precisa, vai, né? Mas é como o médico disse, né? Enquanto dá para ir aguentando, a gente vai levando. Mas foi muito difícil mesmo, porque a gente ficou aqui sem ele, sem beira. Mas assim, a gente foi muito acolhedor pelo pessoal de Fortaleza. Assim, chegava pessoas na porta da gente. Durante 1 ano a gente viveu de doações, sabe? E em momento nenhum faltou nada para minha casa. É como se a gente visse mesmo o milagre, Deus multiplicando o azeite. Você está vivenciando o milagre diariamente, né? Diariamente, né? O pão, né? E nunca realmente, durante o ano, nunca faltou nada. Pelo contrário, a gente sempre guardava um dinheirinho, a qual hoje a gente nem guarda, né? Não tem como guardar mais, né? Então, assim, eu sou muito grata, assim, às pessoas daqui, sabe? Porque se compadeceram da nossa história, nos ajudaram durante 1 ano, todos, eu sou grata, assim, a todos. E como Deus, no início da doença do Vitor, já tinha falado, né, que ele ia curar o Vitor, mas não ia ser no meu tempo, ia ser no tempo dele. Mas Deus nunca ia deixar faltar nada nessa fortaleza para a gente. Deus ia prover desde o começo ao fim. E até hoje Ele tem nos dado graça, né, e sabedoria para a gente vencer as lutas. E assim, eu sou muito grata mesmo por tudo que Deus fez nas nossas vidas. Realmente foi uma grande vitória, né, Vitor? Vencer um câncer, né, cara? Cara, a gente às vezes a gente pensa, né? Tudo que passou, não tem o que falar. É somente agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Acho que tudo na vida tem um propósito. Desde pequeno eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Hoje em dia não posso ser, né? Mas nunca pensei em ser músico, e hoje eu sou músico profissional. Então Deus, Ele fez o caminho aonde eu não esperava estar, e hoje eu só tenho a agradecer a Ele.